Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o Dr. Hussein Kalu, cientista político, pesquisador na Universidade de Harvard, ex-secretário de Assuntos Estratégicos. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: é as relações Brasil e Estados Unidos. Ou seja, dia 20 de janeiro, agora, a nova administração norte-americana, certamente haverá uma profunda mudança na política externa. E como deverão ser as relações entre Brasil e Estados Unidos? Muito obrigado, Vila, pelo convite. É uma honra estar no seu programa. Bom, como deveriam ser é uma coisa, como estão é outra coisa e como serão. Eu temo muito, assim como eu sei que você teme pelo futuro dessa relação bilateral. Historicamente, a nossa relação com os Estados Unidos sempre se sedimentou por uma política externa independente, por uma política externa que sabia muito bem calibrar os seus interesses estratégicos, sem subordinação de interesses e sem alinhamentos automáticos. Muito bem. O Bolsonaro, ele não conseguiu interpretar a relação da política externa brasileira à luz do interesse nacional, mas sim à luz do seu projeto de poder, né? Então, ele deu uma guinada de uma política externa que vem desde do período da redemocratização até o último governo, numa relação em que os nossos interesses eram sedimentados a partir de uma perspectiva estratégica. O Bolsonaro coloca essa relação num compasso de um alinhamento automático total, convertendo o Brasil como uma parte, como uma peça de engrenagem na estratégia do Trump no mundo, e essa relação acaba evoluindo praticamente para uma subordinação de interesses, em que o Brasil perde a capacidade decisória sobre a sua política externa. O que acontece no atual momento? Obviamente que essa relação sedimentada com Trump, ela não tem como finalidade servir ao interesse nacional brasileiro, né? Porque o Brasil fez muitas concessões e colheu quase nada, né? Mas ela tem sim um fundamento em que essa relação ela retroalimenta o projeto de poder do Bolsonaro. E isso se explica pela forma como o governo brasileiro atual trata e aborda essa relação com Biden. Para concluir o meu argumento, e eu chego ao final, o Bolsonaro sempre enfatizou que essa relação com os Estados Unidos não é com Trump. E se prova que não é verdade, porque durante o processo eleitoral, o presidente brasileiro e sua política externa, ela toma um partido. Ela quebra uma premissa fundamental da nossa doutrina diplomática. O Brasil tomou parte no processo eleitoral numa aposta clara e de apoio claro à plataforma do candidato republicano derrotado, o Donald Trump, né? E o Brasil, nesse sentido, subtrai a legitimidade do presidente eleito a partir de teorias infundadas como fraude, e o Brasil insiste na tese, né, dizendo que o processo eleitoral americano padeceu de uma integridade plena, né? Muito bem. Dito isso, o Bolsonaro leva o Brasil para o outro extremo, quer dizer, de uma relação de subordinação para uma relação total de fricção. O estágio atual é um estágio muito preocupante, porque os canais de diálogos entre o governo brasileiro e a futura administração, eles simplesmente estão em compasso de hibernação, né? O presidente brasileiro, que teve a oportunidade de se posicionar do lado da democracia americana, ele optou por endossar a insurreição apoiada pelo Trump a partir do incitamento o ataque ao Capitólio, e eu vejo que essa relação está muito prejudicada. Muito bem. Os americanos são pragmáticos. Eles sabem qual é o interesse nacional deles. Eu não sei como e com que instrumentos o governo brasileiro vai buscar restaurar a confiança na relação bilateral, e eu não acho que o presidente brasileiro e o seu tripé de política externa terá a altivez de olhar para as relações bilaterais para além do seu projeto de poder, porque ele vê na presença do Biden na Casa Branca um ponto para retroalimentar a sua base política a partir
da tentativa de friccionar essa relação, infelizmente. Desde a queda do Muro de Berlim, lá, 9 de novembro de 89, né, a impressão que dá, não sei se eu estou correto, é que a América do Sul, em especial o Brasil, foi perdendo importância para os Estados Unidos no jogo geopolítico mundial. Essa tendência, na sua análise, deve continuar? Ou seja, excetuando, não sei, a Venezuela aqui na América do Sul, que importância passará a ter? Eu sei que nós estamos desenhando um cenário possível, não necessariamente pode ocorrer, para a nova administração democrata, uma relação com o Brasil. A América Latina, obviamente, no jogo, digamos, da configuração do poder mundial, ela não tem o mesmo peso gravitacional do que o Oriente Médio, do que a Europa Ocidental ou do que, digamos, a Ásia, né? E em função da relativa calma, digamos assim, no período pós-Guerra Fria, quer dizer, sem conflitos armados, economias em compasso de recuperação, os Estados Unidos se voltaram para literalmente salvaguardar os seus interesses em outros tabuleiros. No entanto, eu acho que daqui em diante a América Latina pode ter um outro peso no seguinte sentido. Primeiro, a temática da imigração é uma temática muito importante digamos, no mapa da política externa americana. Segundo, a frequente presença da China, de potências extra-regionais, ocupando esse vácuo do poder que o Trump deixou na América Latina, ou seja, hoje a China que integra as cadeias produtivas, é um fator que vai fazer com que os Estados Unidos olhem um pouco mais para a região. E terceiro ponto, sobre a perspectiva ambiental. Os americanos, sob essa nova administração, vão buscar apresentar uma nova doutrina ambiental que tem uma forte interface comercial, né? E não dá para falar de meio ambiente em escala global desprezando, digamos, os países latino-americanos, especialmente os países amazônicos. Quer dizer, nós temos 60% da Amazônia, mas 40% estão presentes em outros países, como a Colômbia, enfim, Venezuela, Bolívia, etc. Portanto, eu acho que a América Latina, no mapa geoestratégico de Biden, terá, assim, uma relevância maior do que teve no governo Obama e altamente superior à que teve no governo Trump. Uma questão tem sido muito falada, e eu sempre destaco esse ponto, que, infelizmente, nos últimos 2 anos, pela política adotada pelo Itamaraty, o Brasil está se transformando num Estado pária. Pode ser, não sei, queria justamente saber a sua opinião, que, claro, com a nova administração americana, isso pode se aprofundar. É verdade isso ou é exagero? Bom, o Brasil não, na minha opinião, não é pária porque não tem credenciais para sê-lo. Mas a atual administração está colocando o Brasil numa posição de um país pária por opção. Quer dizer, o Brasil não se tornou pária pela escolha da comunidade internacional. O Brasil está se tornando um pária por opção, né? O Brasil está isolado, quer dizer, o Brasil procura friccionar sua relação com a China, o Brasil buscou o confronto com as potências europeias, com a União Europeia, o Brasil entrou em confronto direto com a Argentina, e agora o governo brasileiro está, digamos, em compasso de desgraça com a futura administração americana. Se você olhar quais são os 4 parceiros mais importantes, sob qualquer perspectiva, política, econômica, tecnológica, geoestratégica, quais são os 4? Quer dizer, não nessa ordem: Estados Unidos, China, União Europeia e Argentina. E nós estamos mal com os 4. Então, não é que o Brasil se tornou pária, o Brasil optou em ser pária e o Brasil, de Bolsonaro, optou em se isolar pelos equívocos de posicionamento em sua política exterior. É uma questão, justamente pegando esses pontos, as nossas relações com o Mercosul. Vamos pegar a primeira delas, que é uma criação da época das gestões Alfonsín na Argentina e Sarney no Brasil. Lembrando só quem nos acompanha aqui durante
desde o período colonial, na época da América Espanhola, América Portuguesa, foi uma região de muita tensão, a região do Prata, depois, no momento da independência, o conflito da Cisplatina, depois confrontos com a Argentina nos anos 40 do século XIX, depois a Guerra do Paraguai, etc, etc. Bem, até chegar a década dos anos 1980 e vem a proposta da criação do Mercosul. Foi uma relação que foi crescendo paulatinamente, mas a atual administração do governo brasileiro tem uma relação de tensão. Como é que poderá ser a tendência dessa relação, especialmente justamente num ponto que você destacou da relação com a Argentina? Vila, a Argentina é um parceiro insubstituível na dimensão da política externa brasileira. Nós levamos 3 décadas para estabilizar essa relação com a Argentina na década de 80, de 90 e de 2000. Foram 30 anos de trabalho. E o Mercosul é o resultado objetivo da transformação de uma relação de rivalidade para uma relação de cooperação, de uma relação de desconfiança para uma relação estratégica. É isso o Mercosul, é essa a dimensão da relação do Brasil e da Argentina, tendo o Mercosul como seu produto máximo. O problema hoje é que o Brasil não sabe como quer liderar em sua própria região, o Brasil não sabe como quer desenvolver a sua própria região, e o Brasil não sabe como organizar uma estratégia em torno dos interesses nacional brasileiro. Portanto, se a gente olhar objetivamente, a Argentina hoje tem como seu principal parceiro comercial não mais o Brasil, é a China. E isso em função de uma visão estratégica de longo prazo, isso em função de uma anemia no nosso processo decisório, que buscou sedimentar a relação com a atual administração argentina a partir da perspectiva do confronto ideológico, né? E eu acho que, em matéria de política externa, ideologia nunca e jamais pode fazer parte do processo de formulação, porque quando você tem a ideologia como componente central, você perde a mão sobre o que significa seu interesse nacional. E, infelizmente, a relação do Brasil com a Argentina hoje não se encontra num patamar sadio. Justamente pegando essa questão ideológica, uma questão tensa das relações diplomáticas do Brasil-China. A China é nossa maior parceira e não é de hoje, né? Econômica, tem uma enorme importância, agora, inclusive, nesse terrível momento que nós estamos vivendo da pandemia. Como é que você desenharia o cenário dos próximos 2 anos do governo Bolsonaro? Eu sempre digo, se é que ele conclui o mandato, porque o impeachment é a pedra no meio do caminho, drummoniana e politicamente. Como é que fica essa questão das relações com a China? A relação de dependência do Brasil para com a China, ela praticamente quase que absoluta. Todo o nosso escoamento de commodities tem como principal mercado o mercado chinês. Os chineses trabalham com uma lógica estratégica muito diferente do padrão que nós trabalhamos, ou que talvez no mundo ocidental se trabalha. A paciência estratégica deles é no longo prazo. Obviamente, eu vejo essa relação nos próximos 2 anos dependendo de um fator fundamental, que é a participação chinesa no processo das antenas 5G. Muito bem. Se o governo brasileiro optar de forma deliberada por excluir a China desse processo, creio eu que os chineses reagirão de uma forma em que a importância do Brasil, da perspectiva pelo menos econômica para eles, será rebaixada. Muito bem. O que isso significa? Isso significa que a China tem opções de diversificar as suas alternativas comerciais. O governo brasileiro tem uma leitura totalmente equivocada. Acha que pode tensionar com a China, mas seguir exportando. Acha que pode excluir a China do processo de 5G, mas a China seguirá dependente de alimentos, portanto, seguirá dependendo da produção brasileira. Eu
eu não teria toda essa confiança. Eu acho que há um equívoco interpretativo, porque a China pode comprar da Argentina, pode comprar do Uruguai, pode comprar da Austrália, pode comprar dos próprios dos Estados Unidos e pode comprar da Europa. Ela tem mercado à disposição. Muito bem. Se o Brasil optar por ter um processo decisório quanto ao 5G muito ateniente ao aspecto técnico, né? Quer dizer, economicidade, salvaguarda da soberania, da segurança e da soberania brasileira e de um produto tecnológico de qualidade, eu acho que a tendência é que a Huawei participe. Muito bem. Se excluir, aí eu acho que nós vamos para um confronto direto com os chineses, cujo resultado impactará a economia brasileira. As relações com a União Europeia são de tensão. Tem a questão da Amazônia, especialmente, mas não só, né? Mas há a questão que, agora mesmo, dias atrás, o presidente francês fez uma declaração sobre a questão da soja, um pouco de exagero, evidentemente, como é que a França vai ter condições de produzir a soja que necessita, mas deixando isso de lado, pode usar as suas antigas colônias na África, etc., mas aí são outros 500 e tal. Os dois pilares, Alemanha e França. E o governo sistematicamente bateu de frente com a Alemanha e com a França. Então, agora a questão, como que é esse cenário de relações com a União Europeia? E sai o acordo com o Mercosul ou não? Bom, o presidente francês, eu acho que quando ele falou o que falou, não estava munido das informações acuradas. Ele cometeu um erro factual, né, informativo. No entanto, eu acho que a nossa relação com a França e a Alemanha, tradicionalmente, sempre foram instáveis, da perspectiva histórica, da perspectiva política, lembrando que a Alemanha foi quem ajudou o Brasil a desenvolver parte do seu programa nuclear. Né? A nossa cooperação com a França em matéria de defesa, especialmente no que se refere à renovação do Parque Naval Brasileiro, especialmente navegação de superfície, e também componente para o submarino nuclear, de propulsão nuclear, a nossa relação com a França é uma relação estratégica. Obviamente que esse tensionamento e a postura do governo Bolsonaro, ela coloca sob risco o acordo do Mercosul-União Europeia. Apesar do governo brasileiro ter assinado, juntamente com os parceiros do Mercosul, o acordo, eu não vejo que o acordo será ratificado pelos países europeus nos próximos 2 anos. Por que não será ratificado? Isso depende de uma série de elementos. Um deles é central, é a aprovação pelos parlamentos dos países europeus. E há uma pressão tremenda para que não seja ratificado em função da conduta do governo brasileiro em matéria de política ambiental. Quer dizer, a política ambiental brasileira, ela é o principal obstáculo a esse processo de ratificação. Por outro lado, o confronto com os europeus, o confronto geopolítico, também serve como obstáculo. Então, o governo Bolsonaro assinou um acordo que, na verdade, não é obra dele. O acordo vem sendo negociado ao longo de 4 governos, quer dizer, de 4 governos, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma e o governo do presidente Michel Temer. E, obviamente, faltava uma parte final, eu diria que, sei lá, menos de 5% para se concluir o acordo. Ele acabou fazendo as concessões que o governo anterior entendeu que deveria haver maior prudência. Muito bem. Só que ele assinou o acordo e ele mesmo fuzilou o próprio acordo, com a própria confrontação com França e Alemanha e com a sua própria política ambiental. Então, por hora, eu vejo esse acordo imobilizado até uma segunda ordem, que é após 22. Esses últimos 2 anos houve uma espécie de fratura, né, da política externa brasileira em relação a uma tradição das últimas décadas, né? E, na verdade, se fosse puxar o fio, chegaríamos lá no Barão do Rio Branco, né, no começo do século XX, pela tradição da diplomacia brasileira. O próprio professor Rubens Recupero sempre lembra que a diplomacia brasileira é herdeira da diplomacia portuguesa, que sempre foi muito hábil, que, afinal,
Portugal só tinha fronteira com um país, a Espanha, e sempre ameaçado de ser ocupado pela Espanha, e precisava se colocar muito bem no jogo político europeu, tal, e sempre o fez com muita habilidade. A questão que eu coloco ao senhor é o seguinte: como se colocar o Brasil no mundo? Esse governo vai passar, não sei quando, pode ser agora, pode ser no processo eleitoral, essa página vai ser virada, não é o ponto final da história. Como o Brasil, com as suas limitações que nós temos e as suas qualidades, o Brasil pode se recolocar no mundo na terceira década do século XXI, quando tudo indica a China será, ainda nessa década, a maior potência econômica, e as contradições devem se intensificar com os Estados Unidos. E nós, como é que ficamos nisso? Muito interessante a sua pergunta. Eu diria que o que está havendo hoje é basicamente a destruição, olhando da perspectiva histórica, do corolário doutrinário da política externa brasileira. Quer dizer, um corolário doutrinário que permitiu que a gente tivesse uma presença na América do Sul não confrontiva e não conflitiva, né? À exceção da Guerra do Paraguai, um país que negociou suas fronteiras de forma pacífica, um país que soube se posicionar no concerto das nações, elevando o nome do Brasil a despeito de nossas fragilidades estruturais. Nós não temos, Vila, as características de uma grande potência, ou os elementos de poder que detêm as grandes potências. Força militar, força de inteligência, tecnologia de ponta, predomínio geoeconômico e grande influência política. Se a gente olhar para essas características, quem as detém? São os Estados Unidos, são a China, em menor grau a Rússia, em menor grau as potências europeias. Se a gente olhar para nós somos digamos, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas não temos uma força militar, e não falo pelo material humano. Eu acho que nossa doutrina de defesa e doutrina de formação das Forças Armadas ela é muito sólida, mas não temos digamos, a infraestrutura logística e bélica que França, Alemanha, Estados Unidos, China, Rússia e Índia têm, né? Em matéria de tecnologia, nós estamos ainda, nosso pilar de desenvolvimento tecnológico está abaixo desses países. O nosso grande ativo é a nossa diplomacia, é a nossa capacidade de persuasão política, associado à nossa potencialidade econômica. O governo atual, basicamente, ele está, na verdade, está destruindo esses ativos, né, ao não saber maximizar sobre aquilo que nos fortalece. Dá um exemplo. O que vai se impor daqui para frente, no futuro, uma nova doutrina ambiental. Na década dos anos 80, no sistema das Nações Unidas, ou na ordem internacional que fazia uma transição da Guerra Fria para o período pós-Guerra Fria, com a constituição da OMC, os países que não respeitassem o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo eram excluídos das dinâmicas econômicas. Na década posterior, os países que não tinham um sistema financeiro que combatia a lavagem de dinheiro ou o dinheiro que advém do terrorismo ou do narcotráfico também eram limados de estarem integrados na dinâmica financeira internacional. Essa década ela vai primar por quê? Pela interface da sustentabilidade da economia verde. Os países que não primarem pela implementação de um selo verde serão excluídos ou terão restrições a participarem das cadeias de valor, cadeias produtivas de valor. Portanto, o que eu vejo? Nós somos uma grande potência climática, uma potência ambiental. O Brasil era um ator incontornável. E nessa fase, nossa capacidade diplomática, nossa força econômica está entre as 10 maiores, e o nosso ativo ambiental nos dava a possibilidade, nessa década futura que você menciona, de colocar o Brasil como um player vital e incontornável. Bom, o que acontece? Hoje, esse ativo está sendo dilapidado. Então, se você me perguntar aonde estaremos no pós-Bolsonaro, eu diria que estaremos num tabuleiro cuja força
cuja força precisa ser reconstituída. A nossa política externa precisa ser reerguida e reconfigurada a partir de suas premissas tradicionais anteriores ao Bolsonaro. O que eu temo é que, se esse governo permanecer por mais tempo, quer dizer, não em 22, mas que vá até 26, nós vamos chegar com o nosso arco de alianças, com o nosso arco de interesses no sistema internacional extremamente deteriorado. E, bom, o Brasil foi o que está sendo colocado hoje como um vilão ambiental, um exemplo a não ser seguido, uma referência negativa. E, para concluir meu argumento, os Estados Unidos, toda vez que eles lançam, digamos, uma nova fórmula que vai guiar ou vai nortear o funcionamento do sistema internacional, eles procuram olhar para o país que serve de referência negativa. Quando se fala de democratização, por exemplo, eles olham para a Rússia como um modelo autocrático a não ser seguido. Quando eles falam de um país que viola o princípio dos direitos humanos, eles vão pegar, por exemplo, o Irã ou a China como um país que não respeitam os direitos humanos. Quando eles olham para um país que não zela pelas liberdades das mulheres ou das minorias, eles vão olhar para as ditaduras médio-orientais ou para algumas ditaduras, digamos, latino-americanas. E nessa nova etapa, como tema ambiental e mudanças climáticas será estrutural para a administração Biden, o Brasil, em tese, reúne as condições para ser visto como o país a não ser seguido, como o país antiambiental. E essa é a minha grande preocupação, porque eu acho que na próxima década nós chegaremos muito vulneráveis e com capital diplomático muito dilapidado, que vai exigir um trabalho estrondoso para reerguer os nossos interesses no tabuleiro internacional. E não existe vácuo de poder, né? Você sabe muito bem disso. Esse vácuo será preenchido por outras potências. E nós teremos perdido uma grande oportunidade de dar o salto de desenvolvimento, o salto de elevar a nossa importância no sistema internacional. Bem, eu queria agradecer muito o professor Hussein Kalu, cientista político, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, pesquisador da Universidade de Harvard, que gentilmente aí nos atendeu. Vamos ver o que vai acontecer agora no campo das relações diplomáticas nesse ano conturbado de 2021, inclusive pelos problemas internos terríveis que nós estamos passando. E uma outra oportunidade, eu tomo a liberdade de entrar em contato, ver se nós podemos conversar outra vez, tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo e me convide mais vezes, terei o maior prazer de atendê-lo e atender a sua audiência sempre muito qualificada. Um prazer.